Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, um local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje eu estarei disponibilizando para vocês uma aula que eu ministrei num curso online, cujo tema é Organização Social dos Ciganos na Europa. Espero que vocês gostem. Olá amigos, hoje vamos falar de organização social cigana. A comunidade baseia-se no grupo de parentes próximos que na maioria das comunidades ciganas tradicionais constituem aquilo que é chamado de família básica. E esta inclui o chefe de família, a sua esposa, seus filhos casados e suas noras com os seus filhos, ou seja, os netos, bem como filhos e filhas solteiros e ocasionalmente filhas divorciadas ou viúvas que retornam ao lar dos pais. Mas também existe a família alargada, aquelas em que se encontram os tios, tias, primos de vários graus, convivendo no mesmo ambiente, seja um acampamento ou um bairro. Para além do grupo de parentes alargados, a maioria dos ciganos identifica-se como pertencente a uma nação, ou a um subgrupo étnico específico, tais como Rom, Calon e Sinti, que são nações, e Sinti, Valstiquê, Calderache, Lovara e Machuaia são considerados subgrupos. A nação ou grupo étnico muitas vezes compartilha uma região tradicional de origem, bem como um perfil típico de ocupações e ofícios. Por exemplo, na Europa, os grupos ciganos tendem a derivar os seus nomes de seu comércio tradicional. Às vezes, os nomes dos grupos são derivados da região de origem ou da religião adotada pelo grupo. Assim, por exemplo, Calderache provém de Calderara, que na língua romena se refere à fornalha que o fabricante de tachos de cobre utilizava, ou ainda temos Lovara, que provém de Ló, que na língua húngara significa cavalo, e os Lovaras se destacam como exímios criadores e negociantes de cavalo. Os membros de uma nação geralmente se casam entre si. Eles tendem a compartilhar costumes em torno de elementos e eventos importantes do ciclo da vida, como nascimento, casamento, enterro, e isso é levado tão a sério que os membros da nação têm o dever de participar de funerais de outros membros, mesmo que não conheçam pessoalmente o falecido ou a sua família. Comportamentos masculino e feminino. As ciganas são encarregadas de preparar o alimento e de limpar a casa, enquanto os homens são responsáveis pela manutenção da casa, por exemplo, a produção de utensílios domésticos, como cestos ou tachos de cobre que eram vendidos. E hoje, a grande maioria desses ciganos se tornou fabricante de balcões frigoríficos e pequenos empresários. Tanto homens como mulheres cuidam das crianças dentro da casa. Inclusive, nas ocasiões em que um dos pais não esteja em casa, ou seja, esteja trabalhando fora, também é muito comum que os irmãos mais velhos cuidem dos menores, e o cuidado dessas crianças ocorre dentro da unidade familiar, sempre. E assim as crianças podem estar no cuidado de adultos que são seus pais ou que não são seus pais, tais como tio, tias, primos e assim por diante. É muito comum um menino de 6 anos chamar um menino de 9 de tio. Em alguns países, coletam materiais que comercializam ou realizam vendas de porta em porta. A ocupação frequente das ciganas em comunidades muito tradicionais é a leitura dos oráculos, que pode ser feito com cartas, leitura de mão, tarô, etc. Agindo assim, elas mantêm viva a tradição e ainda auxiliam nas despesas da família com os valores obtidos na realização dos oráculos. Na Europa, realizam algum tipo de comércio de bens, tais como a venda de carros usados, tapetes, mobiliários antigos ou, no caso de serviços, como jardinagem, instalação de telhados, venda de lenhas no inverno e até mesmo colocação de asfalto. Os comportamentos masculino e feminino na comunidade cigana geralmente são ritualizados em cerimoniais que marcam o nascimento, o casamento e a morte. Exemplo, uma cigana
não vai sozinha para representar a sua família a um funeral. Outro exemplo, para a realização de um casamento será exigido o consentimento dos pais da moça. Então a família do rapaz tem que realizar um pedido formal e, em comunidades mais tradicionais, um preço que é acertado, que é o dote da moça. Esse será combinado e, obviamente, funciona como uma compensação à família da cigana. Depois de casada, a cigana é incorporada à casa do seu marido, dando origem a uma relação especial entre sogra e ela, que é a sogra sempre considerada a cabeça das mulheres em suas famílias. Portanto, esta foi uma pequena abordagem a respeito da organização social cigana. Um abraço e até a próxima. Então, gostou desse vídeo? Se você quiser aprender mais sobre a nossa cultura, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa adquirir e-book ou os livros que falam tudo sobre a nossa cultura. Desde oráculos, as tradições, os valores, medicina tradicional. Faça uma visita. E outra, nos ajude. Se gostou, deixa um like pra gente, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam conhecer a cultura cigana e até a próxima quarta-feira.